Olá, olá, olá. Estou aqui em mais um vídeo para você, para a gente falar de um assunto também relacionado à dor, até porque este é o meu propósito, transformar a vida dos enfermeiros através do conhecimento de dor. Então, meu nome é Márcia Moretti, sou doutora enfermeira, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, e eu queria, antes de começar a falar desse tema tão interessante, que é uma das questionamentos e dúvidas que eu vejo muito no meu dia a dia dentro do ambiente hospitalar, os enfermeiros tendo essa dificuldade ou a falta de conhecimento, ou muitas vezes até a dificuldade por não ser uma metodologia muito utilizada, então gera um pouco de insegurança natural. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre analgesia controlada pelo paciente. E eu queria que, antes de começar a falar, eu queria que você me seguisse aqui no canal do YouTube, compartilhasse com outros enfermeiros, até para a gente poder ter engajamento, poder ter mais visibilidade, cada vez mais eu entregar mais conteúdos de valor aqui no canal, para que você possa ajudar aí os enfermeiros e eu também nessa jornada, para que a gente possa cada vez mais ter domínio, segurança, reconhecimento e valorização profissional. Além disso, pode me acompanhar aqui como Enfimorete no Instagram, no Facebook e no LinkedIn também. Então, eu gostaria de começar a falar sobre analgesia controlada pelo paciente. Quem nunca se deparou com essa metodologia, né, de tratamento farmacológico, que é uma metodologia que todo enfermeiro deve dominar, por em algum momento, se você não usa esse tipo de método na sua instituição, em breve, em um curto período de tempo, eu tenho certeza que você vai se deparar com esse equipamento e precisa entender a dinâmica que envolve a analgesia controlada pelo paciente. A famosa, né? E quem não ouviu falar, me conta aqui. E se quiser, eu tenho um protocolo de analgesia controlada pelo paciente, é só você entrar em contato comigo. PCA, né? Patient Controlled Analgesia, é um termo em inglês que significa analgesia controlada pelo paciente. Nossa, Márcia, mas que estranho. O paciente vai controlar a sua analgesia? Sim, é uma maneira dinâmica da gente fazer uma boa gestão de dor desse paciente. Tá, beleza, mas como que isso funciona? Por que isso é necessário? Porque no momento em que o paciente sentir a necessidade, no momento em que o paciente sentir que ele está com dor, ele pode se auto-administrar o analgésico prescrito conforme a necessidade. Então, é muito dinâmico. Vamos imaginar uma situação onde o paciente ele está ali num pós-operatório, por exemplo, e vai fazer um curativo, ou vão mobilizar ele para levantar da cama, ou se mexer no leito, ou fazer uma fisioterapia. Neste momento, o paciente pode fazer uma dose extra do seu analgésico. Mas preste atenção, isso também não é tão livre assim, não tem tanta liberdade. Existe uma metodologia para o ajuste e o controle dessa medicação a ser infundida através desse equipamento, que é uma bomba de infusão específica para o PCA. Eu vou mostrar mais adiante. E aí, o que acontece? Acontece que quando você não tem a PCA, o que acontece? O paciente tem dor, o enfermeiro vai olhar o prontuário, se tem alguma prescrição de analgésico, e aí, se tiver, ele vai na farmácia buscar essa medicação, vai preparar, né? Vai administrar, e assim o paciente vai ter o efeito, né, desejado através da absorção desse fármaco. Isso leva em torno de 30 a 40 minutos, sim, já foi feito um estudo. E aí o paciente está com dor e essa dor vai se intensificando. Quando você tem a PCA, analgesia controlada pelo paciente, quando o paciente tem dor, ele já vai acionar, porque já está pronto ali, infundindo, está à disposição dele através desse equipamento, né? E ele faz um bolos. Nesse momento, ele recebe já aquela medicação que foi prescrita
né? E foi determinada na prescrição médica que ele vai receber. Inclusive, os intervalos entre uma dose ou outra também, né, é prescrita pelo médico e programada pelo enfermeiro. E isso leva em torno de 4 a 5 minutos. Veja a diferença. Para quem tem dor, né, e vocês que têm pacientes sabem muito bem, melhor do que quem tem dor tem pressa, e nem sempre minutos fazem muita diferença. Nem sempre para nós, que estamos do lado de fora, tem essa percepção, mas para o paciente parece uma eternidade. E a dor, ela precisa ser controlada o mais breve possível, né? Então, a analgesia controlada pelo paciente é uma oportunidade, é um método muito efetivo, muito utilizado em várias situações. Por quê? Porque, além da participação ativa do paciente no tratamento, ele fica mais seguro, menos ansioso, a ansiedade piora a dor, e aí ele pode, né, acabar fazendo uso mais, né, se queixando mais, fazendo uso mais de analgésico. Além disso, você diminui custos, porque o paciente ele fica melhor controlado, demanda de menos horas de enfermagem, ele tem uma segurança, porque essa dose vai estar pré-estabelecida e programada dentro desse equipamento, e você individualiza. Então, a hora que ele precisar, ele vai acionar. Se ele não precisar, ele não vai acionar. Então, isso tudo é muito importante. Além do que o paciente fica extremamente satisfeito porque ele não tem a experiência dolorosa intensa que comumente acontece. E aí o paciente fica a qualidade da nossa assistência é muito melhor. Mas, como todos os métodos, né, todas as metodologias, nós temos também as desvantagens. Quais são as desvantagens, Márcia? A participação ativa do paciente, né? Porque eu não posso, né, por ser uma participação ativa, eu não posso delegar esse tipo de analgesia para paciente com déficit cognitivo, paciente com alteração do nível de consciências, bebezinhos, pacientes que têm problemas psiquiátricos, né, condições clínicas, às vezes paciente em coma, ele não tem como acionar, né? E o custo acaba sendo também uma desvantagem que nem sempre as instituições, né? Geralmente a bomba ela é consignada e aí a instituição adquire o equipo, que é um equipo específico, e isso demanda de padronização e normatização, né? Então, isso às vezes pode ser um empecilho para que você tenha esse equipamento na sua instituição. Aqui, só lembrando, talvez não fique tão claro, mas a ideia é que o paciente receba uma dose contínua de infusão do fármaco e, quando ele julgar necessário, ele aciona através desse botão, desse disparo, desse dispositivo. Para quê? Para que a gente não fique assim, o paciente teve dor, aí faz um disparo, aí abaixo melhorou, passou um tanto tempinho, daqui a pouco ele tem dor de novo, então fica picos e vales, picos e vales. Então, essa não é a melhor analgesia, o melhor é essa faixa escura aqui, ó. Ele manter o quê? Uma dose contínua na faixa terapêutica, ou seja, com uma dor controlada, e caso ele faça algum procedimento, ele se mexa, ele precise de alguma outra atividade que vai gerar dor, ele aciona de acordo com a necessidade. A ideia é que, justamente quando você mantém o paciente na faixa terapêutica, você evita que o paciente tenha, além de dor, né, uma subdose, você também evita que ele fique com uma dose extra acima do desejado, podendo ele ficar um pouco mais sonolento e ter efeitos adversos. Por isso que é ideal que ele fique na faixa terapêutica, ok? Quais são as vias de administração? Importante para a enfermagem isso aqui. As vias de administração da analgesia controlada para paciente pode ser pela via subcutânea, através da hipodermóclise, como vocês veem na primeira foto, né? Pode ser pela via peridural, no neuroeixo, feito no centro cirúrgico, principalmente cirurgias de grande e médio porte, né? Para justamente, através do catéter peridural, a colocação de anestésico, a gente vai ver, e, consequentemente, de contínua, se o paciente sentir dor, aciona. E a via endovenosa, que pode ser periférica ou através do catéter
catéter venoso central, tá? Uma dessas vias. Quais são as drogas que nós utilizamos na analgesia controlada pelo paciente, o PCA? Pela via venosa, a gente usa comumente a morfina, o fentanil, o sulfentanil é mais no centro cirúrgico na UTI, e a metadona, tá? Na peridural, no neuroeixo, tá no sistema nervoso central, através do catéter peridural, ele pode utilizar anestésicos locais, opioides, hidrofílicos e lipofílicos, tá? Tanto faz. Tanto faz. Tem opioides, a gente vai ver, inclusive, se você for olhar no meu Insta, ou até mesmo aqui no YouTube, eu falo sobre os tipos de opioides, tá? A indicação da PCA na dor aguda, na dor crônica e na dor oncológica. Na dor aguda, por exemplo, pós-operatório, pacientes queimados, crises álgicas, ou crises de paciente que tem dor crônica e tem crises de agudização, né? É até interessante para você titular a dose do opioide, pode utilizar PCA. Nas dores crônicas, como eu falei, titular, analgesia e as crises de agudização. E na dor oncológica também, titular, analgesia e controle da dor. O que acontece? Titulação de analgesia, também tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre isso, quando eu falo dos opioides, né? Então, é a dose adequada que o paciente precisa para controlar a sua dor. E aí, isso é muito individual, tá? Então, acesse lá que vocês vão ver. No Instagram também tem eu falo sobre titulação de opioide. Qual que são as modalidades de tratamento que o médico pode prescrever esse paciente fazendo uso da PCA? Ele pode deixar a PCA contínua e mais bolos, e aí ele vai prescrever e você vai programar o equipamento. Ele pode deixar só contínua e aí o paciente não tem acesso aos bolos, ou deixar apenas bolos, né? É comum começar a analgesia para a gente titular, manter contínuo e mais bolos, para ver qual é a necessidade de opioide nas 24 horas desse paciente. E aí, depois, a gente vai desmamando, tirando a contínua e deixando só bolos, tá? Mas são 3 opções, tem que escolher uma, e está isso prescrito pelo médico, ou anestesista, ou clínico de dor, que geralmente é o profissional que está mais capacitado para prescrever a PCA, né? E aí, o que acontece, né? Diante de todo esse contexto de necessidade de gerenciamento dessa dor, a navegação do paciente de dor é fundamental. E a enfermeira navegadora ela tem um papel essencial antes e depois da instalação da bomba de PCA, né? Quais são as orientações pré e instalação dessa bomba, né? Da analgesia controlada pelo paciente. Antes da instalação, você tem que orientar o paciente que vai ser instalado a bomba, explicar o tipo de droga, de fármaco que está sendo prescrito, como ela vai utilizar o bolos, o disparador, porque a gente não orienta o paciente assim, olha, a senhora vai disparar, mas a bomba vai limitar. Não, a gente apenas orienta o paciente da seguinte maneira: você está recebendo uma droga, um analgésico, um opioide, que vai receber continuamente. Caso a senhora sinta dor, a senhora acione quantas vezes julgar necessário. Porque a ideia aqui não é o paciente ficar achando que é muito, que é pouco, isso não. A ideia é que a gente, quanto enfermeira navegadora, equipe de dor, saiba exatamente qual é a necessidade do paciente. Embora a gente saiba que tem limitação de intervalo entre uma dose e outra que ele vai receber, mas é importante a gente orientar o paciente para ele fazer uso. Porque, veja bem, se o paciente está com uma dose contínua e ele aciona 20, 30 vezes e só recebe 4, né, por uma limitação da programação estabelecida na prescrição médica, é sinal que talvez esse paciente esteja com muita dor e a dose contínua não está sendo suficiente para controlar essa dor adequadamente, e aí o prescritor tem que rever essa analgesia, tá? Por isso que a PCA é uma ferramenta fantástica, dinâmica, e que ajuda muito você a dar um suporte, né, mais integrado para esse paciente em relação à sua dor. Orientar o paciente sobre a importância do registro, que a gente precisa monitorar
evolução de quanto que ele está com dor, como que está indo, e também os efeitos colaterais, tá? E também a necessidade dos sinais vitais nas primeiras 24 horas e na rotina do setor nas 24 horas. Cada unidade tem o seu protocolo de analgesia controlada pelo paciente. Cada instituição estabelece. Tem instituição que você tem que avaliar nas primeiras 24 horas, quando instala a PCA, avaliar a cada 2 horas os sinais vitais e a analgesia do paciente. Tem lugares que é a cada 4, tem lugar que é a cada 1, cada instituição, e você, quanto enfermeira referência, que vai ser entendendo esse conteúdo, vai poder alinhar isso junto com a gestão, né? Com a gerência, com toda a documentação institucional. E pós-procedimento, orientar o paciente a chamar a enfermagem, então já instalei, já expliquei como faz, ele aciona, a gente orienta ele a chamar a enfermagem quando quiser sair do leito, porque ele está em uso, está deitado, está no uso de drogas de alta vigilância. Por uma questão de segurança do paciente, risco de queda, é importante o paciente acionar a enfermagem sempre que ele queira levantar, para que ele não levante e possa cair por conta de uma sonolência maior ou até mesmo uma tontura. E também em relação à fixação do catéter, principalmente se for um catéter peridural, né? Para não tracionar, não quebrar, não dobrar e assim sacar esse catéter acidentalmente. Orientar também o paciente a chamar a enfermagem, caso soe algum alarme, ele tem alarmes como qualquer bomba de infusão, estimular a atividade do paciente, então, mesmo que ele está na cama, isso não quer dizer que ele não vai poder fazer uma deambulação, logicamente supervisionada, assistida, ou até mesmo uma fisioterapia, etc. E reforçar o paciente que aperta o bolo sempre que sentir dor. Caso o paciente esteja, um detalhe importante, caso o paciente esteja com analgesia por catéter peridural, este catéter peridural deve ser manipulado por quem o instalou, que geralmente é a equipe de anestesia ou de dor da instituição. Justamente porque a gente apenas monitora o local em relação a hiperemia, edema, se está com vazamento curativo, trocamos a solução, mas nós não manipulamos os catéteres peridurais, exceto em algumas instituições, quando você tem enfermeiros de dor, enfermeiros de navegação em dor, que são habilitados para isso. E aí o enfermeiro, qual é o papel do navegador aí? Ele prepara a medicação, ele está autorizado a reprogramar ou reinstalar a bomba, né, de acordo com a prescrição, né? Nos dias de terapia, às vezes eles falam, às vezes o paciente está sonolento, ele pede para diminuir a programação, ou às vezes o paciente está com dor, ele pede para fazer uma dose extra, né? Antes de reinstalar a bomba, sempre fazendo o teste do catéter, né? Acompanhar a infusão da medicação, né? Principalmente em relação aos efeitos adversos, como náusea, vômito, sedação. Eu tenho aqui também no YouTube uma aula só sobre efeitos adversos de opioide, então chega lá, vai lá e aciona essa aula. Monitorar a efetividade da analgesia, que é o controle, o registro, tá? A avaliação de dor, realizar a troca de acordo com o padronizado, o protocolo da instituição, né? Troca a solução, mesmo se a solução que foi prescrita não terminou, né? E o equipo, as extensões, geralmente a infecção, a comissão de infecção estipula a cada 72 horas. Essa aqui é a bomba de infusão, né? Alguns modelos, depende, cada instituição tem a sua padronizada, né? Tem a Legacy, a CAD Legacy, tem a Santronic, tem a Bebral e tem essa daqui que é da Hospira, né? Que antigamente usava, hoje está sendo muito pouco utilizada, tá? Mas não importa, geralmente não é qualquer bomba de infusão, é uma específica para PCA, tá? As soluções, como que a gente troca? As soluções analgésicas são trocadas cada 48 horas, né? Salvaguarda o quê? Se a farmacêutica da sua instituição preconizou morfina, né, tantas horas, fentanil tantas, mas geralmente, né, os protocolos que eu faço uso nas instituições que eu dou assistência é a cada 48 horas, e os equipos a cada 96 horas. Algumas instituições é a cada 72. Então, vai seguir o que é padronizado na sua instituição. Então, é muito importante que o enfermeiro
né? Ele realmente esteja atento a esse tipo de terapia, que é muito frequente. E é muito importante que o enfermeiro entenda que, se você dominar o equipamento e usar ele ao benefício do paciente, isso vai gerar para você um melhor controle da dor, de gestão, vai ajudar muito otimizando a sua equipe e, consequentemente, a satisfação do paciente. Então, a gente tem que estar antenado para que a gente possa ser reconhecido, valorizado, e se você quiser saber mais sobre navegação em dor, quiser saber mais sobre protocolo de analgesia controlada pelo paciente, manda um direct para mim no Instagram ou aqui no YouTube e até mesmo no Facebook ou LinkedIn. Então, se você acha que esse vídeo é interessante, que se você tem alguma colega que tem esse equipamento e toda vez que ele aparece surge aquela pontinha de dúvida, manda para ela, para mim, para que a gente possa cada vez mais disseminar o conhecimento em dor para você que é enfermeira e assim você poder fazer a diferença na vida do seu paciente. Então, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.